No próximo capítulo de Laços de Paixão, o episódio começa com a continuação do jantar da família Soykan, onde Aslan havia reunido todos para confrontar sua mãe, questionando-a diretamente sobre o plano que ela tramou com o pai de Devin contra ele. Ulya finge não entender o que está sendo dito, mas Devin intervém e revela que os exames médicos haviam sido adulterados por ordem de Ulya, expondo a dor que sentiu ao pensar que não poderia ter filhos e afirmando que agora entende que o objetivo era afastá-la de Aslan. Ulya nega as acusações, alegando serem absurdas, enquanto Devin, com a voz firme, exige sinceridade e menciona que desejava uma reconciliação após tudo que viveram juntas durante a internação de Aslan. Mas percebeu que estava enganada. Devin agradece a Nedre por tê-la orientado a procurar outra clínica, onde descobriu que sua saúde era perfeita e que podia, sim, engravidar. Ulya busca apoio em Aslan, perguntando se ele realmente acredita que ela não teve envolvimento no diagnóstico falso. Mas ele responde usando um provérbio que diz ser preciso manter os inimigos por perto, mesmo que o inimigo seja a própria mãe. Diante de todos, Aslan afirma que Ulya não significa mais nada para ele e que se tornou um vazio em seus olhos, deixando-a em choque, sem reação. Em seguida, anuncia sua decisão de se mudar com Devin para uma casa própria e revela o desejo de formar uma família longe da mãe. Abalada pelas palavras do filho, Ulya tenta sair, mas desmaia logo após dar alguns passos, sendo levada às pressas para o hospital. Onde os exames indicam que sua saúde está excelente, com parâmetros compatíveis aos de uma mulher de 40 anos. A família se sente decepcionada, acreditando que o desmaio foi fingido. Irritada com as desconfianças, Ulya exige ficar sozinha, enquanto Aslan deixa sobre a mesa um colar dela e se dirige para providenciar a alta hospitalar. Fora do hospital, Devin conversa com Nedre e sugere que o desmaio de Ulya possa ter sido causado por estresse, mas Nedre a aconselha a não desperdiçar sua energia com isso e promete cuidar de Ulya. Devin agradece mais uma vez por ter sido levada à clínica certa e Nedre, feliz, comenta que Deus finalmente teve misericórdia dela. As duas se abraçam e são surpreendidas por Aslan, que também abraça Devin e declara que ela será uma excelente mãe. Nedre, sorridente, diz que eles serão pais maravilhosos e sugere, com leveza, que tenham logo um bebê. Saindo do hospital animados, Devin compartilha com Aslan suas teorias sobre o que pode estar acontecendo com Ulya, cogitando depressão ou ataques de pânico. Mas Aslan acredita que a mãe apenas fingiu o desmaio para chamar atenção. Durante o trajeto, enquanto Devin dirige, Aslan brinca que ela quer ser sua motorista particular e logo é surpreendido com uma parada inesperada. Devin havia preparado uma consulta de terapia familiar. Na sala de espera aconchegante, com música clássica ao fundo, Aslan se mostra irritado, acreditando que Devin o vê como um doente, mas ela responde com bom humor e afirma que ele é mesmo um paciente que precisa de cura. Pedindo que confie nela e se acalme, Devin avisa que serão atendidos por um dos melhores psicólogos da área, mas Aslan se assusta com o preço da consulta e tenta ir embora, sendo contido pela insistência de Devin para que coopere. Enquanto isso, Ulya deixa o hospital acompanhada por seu advogado e encontra Nedre na saída. Furiosa, pergunta o que ela disse a Devin, e Nedre responde que apenas fez duas pessoas felizes, uma delas sendo o próprio filho, sem ver mal algum nisso. Ulya, cheia de raiva, a acusa de não considerar as consequências, quando Turgut se aproxima e entrega uma sacola com medicamentos. Ulya a recebe e entra no carro, indo embora, enquanto Nedre diz a Turgut que no dia em que Ulya se libertar dos seus próprios fantasmas, tudo ficará bem. Em seguida, Nedre pergunta se Turgut viu Bedri no porto, mas ele responde que ainda não esteve lá. Ela se afasta para fazer uma ligação, sendo observada por Esme, que se aproxima de Turgut comentando sua perda de peso e oferecendo-se para preparar comidas saudáveis, deixando-o desconcertado e apressado em ir embora. Esme então questiona Nedre sobre para quem está ligando tanto. E ela, preocupada, diz que não consegue contato com Bedri há 2 dias. Quem atende a chamada, no entanto, é Ilyas, que avisa que Bedri está com ele. Nedre exige falar com o filho, mas Ilyas diz que ele está dormindo e que se quiser falar com ele deve ir pessoalmente. Diante disso, Nedre encerra a ligação e segue para a casa de Ilyas. Enquanto isso, Ulya vai ao banco com seu advogado, preparando-se para participar do leilão da mansão da família Soykan. Kagri explica que será necessário um depósito inicial e pergunta se ela trouxe o cheque de Ibrahim, ao que Ulya confirma.
O advogado propõe trocar o cheque com uma pequena comissão, pois as contas da família ainda estão bloqueadas. Yulia concorda em cuidar pessoalmente dessa transação. Ela e Kagri discutem os detalhes do leilão, sendo alertada de que haverá pessoas do time dela que aumentarão levemente os lances para evitar suspeitas de fraude, cabendo a Yulia fazer a última oferta para vencer. Enquanto isso, começa a sessão de terapia de Aslan e Devin, com Aslan visivelmente nervoso. O psicólogo propõe que comecem se apresentando e Devin diz ser psicóloga, o que incomoda Aslan, que interpreta como uma tentativa dela de parecer superior. Aslan demonstrava desconforto com a situação, sentindo-se em desvantagem, mas o psicólogo tranquilizou ao afirmar que todos estavam em pé de igualdade e que seu único objetivo era conhecê-los melhor. Nervoso e apressado, Aslan revelou seu nome, sobrenome, idade, local de origem e signo, sendo interrompido por Devin, que o repreendeu por se portar como se estivesse em um programa de TV. Irritado, ele reclamou das constantes interrupções dela e continuou falando sobre si, mencionando uma ferida grave sofrida recentemente e descrevendo-se como mafioso, o que assustou Devin, que tentou suavizar suas palavras dizendo que a máfia não existia e sugerindo que ele se apresentasse como dono de um porto. Aslan exigiu que não fosse interrompido novamente e perguntou ao psicólogo quanto tempo teria para falar de seu trabalho, ao que o profissional respondeu que tinha toda a sessão. Enquanto isso, Yulia e o advogado chegavam a um banco. Aslan prosseguia explicando como seu trabalho o deixava em constante estado de estresse, mas Devin o interrompeu mais uma vez, pedindo que deixasse o trabalho de lado e se concentrasse na relação deles. Em seguida, Aslan compartilhou com o psicólogo a sensação de que dominava a relação com Devin, embora externamente pudesse parecer o contrário, e quando questionado sobre isso, reagiu mal, acusando o psicólogo de ter perguntas inúteis e dizendo que se soubesse as respostas, não precisaria de terapia. Devin, preocupada, tentou acalmá-lo e comentou que parecia estar disposto a brigar com o último psicólogo que os atendesse. Mas Aslan, ignorando-a, relatou que tentaram matá-lo e que encontrou o agressor. Empolgado, contou como seus homens capturaram Bihar, o homem que atirou nele, o que levou o psicólogo a declarar que encerraria a sessão, pois, ao tomar conhecimento de um crime, seria obrigado a informar as autoridades. Diante disso, Aslan expressou sentir-se rejeitado pela sociedade e completamente só, o que levou Devin a perder a paciência e tirá-lo da sala. Após pagar a consulta, Aslan saiu sorrindo, afirmando ter gostado da experiência, mesmo sendo um passatempo caro. Devin estava furiosa com o comportamento dele e já pensava em como se vingar. Na rua, Turgut os encontrou e avisou que haviam localizado o paradeiro da mãe e da filha de Melek e que, no dia seguinte, poderiam trazê-las. Devin ficou muito feliz com a notícia e pediu a Aslan que avisasse Leila imediatamente, mas disse que precisava ir resolver um assunto sozinha, recusando a ajuda de Aslan. Enquanto isso, Nedre chegava à casa de Ilyas e, ao encontrá-lo do lado de fora, quis saber onde estava seu filho. Ilyas respondeu que dormia lá dentro e pediu que ela não o incomodasse, bloqueando sua entrada. Nedre insistiu em entrar, alegando que seu lugar era ao lado do filho, mas Ilyas afirmou que Bedri passou 30 anos com a mãe e agora era a hora de ficar com o pai, pois era filho dos dois. Em outro ponto, Yulia e Kagri foram a uma casa de câmbio para sacar o cheque deixado por Ibrahim. Enquanto Kagri entrou, Yulia ficou esperando, mas foi surpreendida pela chegada de Sian, que a olhou com ódio. Em outro momento, Nedre lia os resultados de um teste de DNA feito por Ilyas para comprovar a paternidade de Bedri. Ele a confrontou, acusando-a de ter privado o filho de um pai. Nedre, tomada pela raiva, sacou um canivete, cravou o resultado do teste numa mesa e declarou que ser pai é mais do que um papel, é sorte e presença, algo que Bedri nunca teve. Ilyas retrucou que a culpa disso era dela e exigiu que contasse a verdade ao filho em até um dia, caso contrário ele tomaria providências. Nedre se recusou a ceder e foi embora. Mais tarde, Sian e Yulia conversaram em uma das salas da casa de câmbio, e ele a confrontou sobre uma tentativa de assassinato. Yulia não negou e disse que mandou matá-lo por acreditar que ele estava por trás do atentado contra Aslan, mas Sian revelou que o mandante foi Ibrahim. Ainda assim, ele a alertou de que Ilyas sabia que ela contratou um matador e que Serap também era alvo. Afirmou que ela deveria se preocupar, pois Ilyas não deixaria isso barato, e que tentar sacar o cheque seria inútil, despedindo-se logo em seguida. Confusa, Yulia comentou com Kagri, que acabará de sacar o dinheiro, que não compreendia por que Sian dissera aquilo. Enquanto isso, Devin foi até a clínica do pai,
surpreendendo Argum com sua visita repentina. Após um breve silêncio, Devin jogou os resultados de exames sobre a mesa e revelou que sabia que ele a traíra, dizendo ser sua filha e não entendendo como ainda poderia confiar nele. Argum alegou que não queria machucá-la. Apenas desejava afastá-la do mafioso e levá-la para a Inglaterra, mas Devin disse que começaria uma nova vida do seu jeito. Nesse momento, representantes do Ministério da Saúde entraram no escritório e anunciaram que a clínica perderá a licença por fraudes, incluindo receitas falsas e falsificação de exames. Informaram que Argum não poderia mais exercer a medicina. Devin se despediu, e ele compreendeu que fora ela quem o denunciará, destruindo sua carreira. Em seguida, Aslan telefonou para Leila, que perguntou como ele estava. Ele respondeu que apesar do coma sentia-se renascido e contou que resgataria a mãe e a filha de Melek, prometendo libertar Leila. No pátio da prisão, Leila tranquilizou Melek, dizendo que Aslan salvaria sua filha, e Melek respondeu que se algo acontecesse com ela, ficariam presas para sempre. No porto, Aslan conversava com Seifi, que havia se ferido num incêndio, lembrando das humilhações que sofria dos amigos de Bedri e alertando que isso continuaria. Ao ser questionado sobre o que queria, Aslan disse que só queria salvá-lo, mas em troca pediu que espionasse Bedri e gravasse a conversa para ele. Em troca, prometeu ajudá-lo a fugir do país. Enquanto isso, Serap tentava acordar Bedri, que dormia no sofá da casa de Ilyas. Ele acordou percebendo que ela não queria ali. Quando Ilyas entrou, Serap reclamou da atitude de Bedri e disse que ele agia como se a casa fosse sua. Bedri, percebendo o clima, se despediu e foi para o porto. Serap, desconfiada, perguntou a Ilyas por que demonstrava tanto interesse por Bedri e confessou não confiar nele. Ilyas respondeu secamente que confiava em Bedri e não queria discutir. Ao sair, Sian apareceu e abraçou Serap, elogiando-a antes de ambos se retirarem para o quarto.